Deus ele tem uma chamada na vida de cada um. E cada um, você observa que o chamado de Deus é diferente. Mas, de um modo em geral, o ser humano ele passa por um período negro na sua vida, na sua história. Hoje você vai ouvir um lindo testemunho, uma entrevista, pastor Gabriel Vitor, com o pastor Josuel. Você vai ver esse testemunho, esse homem, ele teve uma experiência com Deus tremenda. E eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus após você ouvir esse testemunho. Porque cada um, Deus tem um chamado, diferenciado um do outro. E eu achei lindo a experiência que esse pastor teve com Deus, desde o início da sua vida até o dia de hoje. Eu me chamo presbítero Juscelino Schwab. Seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe, me ajuda a compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Deixe o seu like, seu comentário. Você já é servo do Senhor, você é serva, você já talvez está desviado, você está passando uma luta, quem sabe espiritual, quem sabe está longe da igreja, ou você se converteu recentemente. Deixe seu comentário, tá bom? Porque muitas das vezes quando o vídeo é sério na plataforma, as pessoas não se interessam. Mas quando é vídeo banalizado, as pessoas curtem, compartilham e coisas semelhantes. Mas eu confio em você. Você, eu creio que é um semeador da obra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. E você vai compartilhar e curtir esse vídeo. E vai deixar o seu comentário, o seu like. Vamos agora para o lindo testemunho de bênção. Pastor Josuel, paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. Uma alegria para nós ter o senhor aqui com a gente. A paz do Senhor a todos os ouvintes da programação. Uma alegria imensa estar com os irmãos e poder, Gabriel, compartilhar Amém. Algo tão especial na nossa vida e também a família, enfim, para a igreja também. Vamos aproveitar ao máximo a presença do pastor Josuel aqui conosco para nós falarmos um pouquinho com o servo de Deus e compartilhar dessas experiências maravilhosas da caminhada de fé, do ministério também. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante em nome de Jesus. Pastor, inicialmente, o senhor nasceu ali na região de Porto Velho mesmo ou o senhor é natural de outra cidade? Eu sou natural do Paraná, eu nasci no interior do Paraná. Uhum. Em qual cidade, pastor? Autônia. Autônia. Eu, na verdade, eu não sei nem para onde fica, mas é do Paraná. Eu acho que no norte do Paraná, né? Norte do Paraná. Sim. Me parece que ali perto de Umuarama, isso. Eu vou cumprir um sonho que é de conhecer onde eu nasci. Olha porque que eu coisa. Saí dali, eu tinha uma média de uns 2 anos de idade novinho, apenas. Novinho, meu Deus. Eu não tenho na memória nenhuma recordação de onde eu nasci. É verdade, com 2 aninhos não dá. Então agora, depois já de casado, família formada, volta então a terrinha, pastor. Mais de 50 anos já se passaram, né? Olha aí, pastor. A oportunidade de conhecer a terra natal, claro, né? Pastor, uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim que tem certos privilégios que só o evangelho nos proporciona, né? Talvez se o senhor estivesse lá em Porto Velho, eu digo assim, não envolvido com o ministério, a gente não sabe, né? Tá tudo nas mãos de Deus, mas talvez não tivesse uma oportunidade dessa, né, pastor? É porque, Gabriel, tudo eu diria que tudo é coisa que o Senhor falava conosco no passado a respeito. Eu lembro-me quando Deus disse a mim, eu era um jovem, disse assim, eu vou te levar por muitos lugares desse país para pregar minha palavra. Inclusive, Deus usou a irmã dizendo que aonde eu pregaria para muita gente, seria num lugar muito frio. Olha coisa. Só. E hoje as promessas se cumprindo, As né, promessas estão se cumprindo, mas quantos anos se passaram, né? Meu Deus. Muitos anos. E aí que é importante, né, pastor? Porque às vezes a pessoa recebe uma promessa de Deus assim, tão novo, tão jovem, e às vezes pensa que vai ser assim, no instalar de dedo, e nem sempre é assim, né, pastor? Tem que ser perseverante, né? Perseverar para alcançar as promessas de Deus. Que coisa maravilhosa. Então o senhor nasceu em Autônia, Paraná, com 2 anos foi embora de lá, e daí o senhor já foi para Porto Velho com a família? Não, no caso nós mudamos no ano de 70, mudamos para o interior de Rondônia, que na época a cidade chamava-se Vila de Rondônia, que é uma cidade a 390 quilômetros da capital, que é Porto Velho. Ali, meu pai passou a morar naquela vila, né?
Eu apenas com 2 anos e o meu pai começou uma vida ali no interior de Rondônia, né? Que o nome da cidade de fato era Vila de Rondônia. E pela imigração dos paranaenses ser grande para lá, Gabriel, os paranaenses migrando para lá para cultivar o café, plantar o café, aí os paranaenses que para ali foram mudaram até o nome da cidade de Vila de Rondônia para Ji-Paraná. Olha que coisa. Então essa é a origem desse nome. A gente sempre ouve o pastor comentar aqui na programação, mas é por causa dos paranaenses. Dos paranaenses que foram para lá, para o interior do estado. Muito bom, muito interessante. Ô pastor, e conta pra gente assim, como que foi a infância do senhor? Os pais já serviam a Deus? Como que foi esse período da infância? A família já estava aos pés do senhor? Quando o senhor nasceu, já foi em um berço cristão ou não? Na verdade, os meus pais, eles se converteram ainda no Nordeste, né? Aí, meus pais mudaram para São Paulo, depois para o Paraná, e sim, que foram para Ji-Paraná, no caso. Então, eles ainda eram novos quando se converteram. E quando, de fato, eu já nasci em berço cristão. Meus pais já serviam ao Senhor há algum tempo já. Olha que bênção. São quantos irmãos lá na casa do senhor? São 8. 8 irmãos. 8 irmãos e meu pai criou esses 8 irmãos todos ali no sítio, em um sítio ali que fica a 12 quilômetros da cidade de Ji-Paraná. Que bênção. Fomos criados ali. O senhor pode contar pra gente assim um pouco desse período assim de formação na infância, porque como o senhor já nasceu em um berço cristão, e eu acredito que naquela época, né, foi um tempo muito dourado assim da fé, do cristianismo, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Fernando numa dessas entrevistas aqui, ele falou bem assim, naquela época, Gabriel, o cristianismo era puro. Sim. Era puro. Conta pra gente como é que foi esse processo, pastor. De fato, Gabriel, a gente começa a falar dessas coisas, quem sabe os mais jovens, nessa outra geração, mas às vezes até nos ignoram, não entendem, mas é uma diferença muito grande das igrejas, vamos dizer, lá dos anos 80 para trás, né? De 80 para cá já começou essa mudança, né? As igrejas eram igrejas, na verdade, as igrejas tradicionais eram igrejas pequenas, né? Principalmente uma igreja do interior, onde eu cresci, né? Era uma igreja muito pequena. Você vê, eu vou até descrever um pouco os que vivenciaram a minha época de Paraná, quem sabe que estão me ouvindo, pode até confirmar isso. Vila de Rondônia, na época ali tem uma ponte, hoje já é uma ponte duplicada com 2 vias, mas na época não tinha ponte. Tinha uma balsa que cruzava, né? Que falava assim do 2º distrito para o 1º distrito, que a cidade é dividida pelo Rio Machado, e ali bem aonde a balsa chegava em um morro, era a igrejinha onde eu congreguei, onde eu cresci, uma igreja bem pequenininha, eu ainda tenho memória, uma igreja azul, essa igreja ainda existe hoje lá. Olha que coisa. Se alguém andar naquela rua, descer para a margem do Rio Machado, vai ver essa igreja. E foi preservada assim, pastor? Ela está lá, Gabriel, preservada há pouco tempo. Eu estive lá, parei com o carro na frente, comecei a contar para a família, respeito, olha, é aqui que eu cresci, é aqui que a gente participava dos cultos, das vigílias e, ai meu Deus, é uma coisa tão pura, sabe? Um evangelho puro, sabe? Uma igreja simples. E, resumindo, Gabriel, é uma igreja que a mensagem é Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, não precisava, como diz um irmão há dias atrás conversando com ele, não precisava de firula, né, pastor? E às vezes hoje tem as questões também, Gabriel, questões doutrinárias, né? Sim. Aí diz o que pode, o que não pode, uso e costumes, mas eu lembro-me perfeitamente que as minhas irmãs, que são 3 irmãs, as minhas irmãs, elas não podiam andar a cavalo, não podiam andar em bicicleta, não podia usar as tiaras, nem cinto na cintura. É a igreja, nada. É a igreja que servia a Deus na minha infância. Ô pastor, quem era crente mesmo. A distinção assim era muito clara, né? Eu digo porque hoje é difícil. Há um tempo atrás, pastor, antes de casar, quando eu morava aqui na igreja, eu sempre conto para os irmãos essa história, mas sempre tem gente nova nos acompanhando, né? Veio um rapaz aqui pedir ajuda, deu um problema mecânico no carro dele, mas o camarada chegou assim, sobrecarregado de adereços e argola na orelha, na boca, no nariz, o cabelo e tatuagem, uma roupa extravagante, né? Eu falei, vou fazer um convite para ele, né? Vir aqui na igreja um dia cultuar com a gente, ouvir a palavra.
Fiz um convite para ele, ele falou assim: eu também quero te convidar para você ir lá na minha igreja. Né? Ou seja, eu estava evangelizando um crente e não sabia, né? Porque hoje está tudo tão misturado assim que já não existe mais distinção, né, pastor? Gabriel? Difícil. Não, mas naquela época não era assim. Na verdade, só para o irmão entender, e os ouvintes também, eu fui alfabetizado em uma escola no interior, no sítio, em uma escola católica, totalmente católica, em uma escola do lado de uma igreja católica. Quando tinha missa, não tinha aula. Olha aí. Nós éramos forçados a assistir às missas, e eu, como cristão, meu pai me ensinou assim, dizia: meu filho, você tem que ir, quando rezar o Pai Nosso, você reza, quando for as outras coisas, você se cala. Fica quietinho. Veja só, então, a gente era ridicularizado, na verdade, na escola só tinha eu e meu irmão de crente, mas ninguém. Meu não Deus, havia. Que coisa. Era uma escola totalmente de pessoas descrentes, né? Mas nós ali no meio eram aqueles que eram o tempo todo: o crente, é o crente, é o crente, porque o crente, na verdade, ele, quem sabe, de fato era criticado, porque ele era, de fato, um cristão, por onde ele passava. Às vezes até era forçado a isso, né? Porque se a gente saísse um pouco da linha, já estavam ali nos corrigindo: olha, você é crente. Olha que coisa. E imagina, né, pastor, no meio de um colégio, só o senhor e o irmão sendo cristãos, eu acredito que isso colocava até um peso a mais de responsabilidade, sem dúvida, assim, Gabriel, no testemunho, né, pastor? Sim. Então ali, só naquela escola, foi 4 anos. 4 anos. Claro que nos 2 primeiros anos a gente passou mais dificuldade, mas nos 2 últimos, que foram 4, né? Nos 2 últimos já adquiri ali deles amizade, respeito, então respeitavam muito. O padre da paróquia dizia assim: olha, a religião boa é dos crentes. Ele dizia, Gabriel, eu lembro-me como se fosse ele dizendo: a religião boa é dos crentes, sabe por quê? A gente sai da missa, vai beber, vai fumar, e os crentes saem da missa ou sai do culto e continuam crentes, sempre são crentes. São palavras dele. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Ô pastor, o senhor comentando aí sobre essa questão, né, desse padrão, assim, para as mulheres, mas também para os homens havia um outro padrão também, né, pastor? Não era uma coisa tão desregrada. Eu digo porque hoje tá um negócio assim muito esquisito, né, para os homens também. Naquela época não era assim, né, pastor? Olha, Gabriel, para os homens era rígido, da mesma maneira. Nada de... Os bigodes podia sim, mas um bigode bem aparado, né? Nada de costeletas, nada de arrumar sobrancelha e o cabelo bem baixinho. E aquelas calças assim bem coladinhas? Não. Na época não eram as calças coladinhas, era aquelas de bico, como que chamava? Boca de sino? Boca de sino, exatamente. Não, jamais podia usar, nunca. E é bonito ver isso, né, pastor? Porque assim, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, mas o cristão, ele é cristão em todo tempo, né? Sim, sabe, uma das coisas que eu percebo que o tempo passou, claro, adquirimos como cristão muitas coisas boas, mas muitas coisas também se perderam, né? É verdade. Valores, né, pastor? Isso, valores principalmente valores que foram perdidos com a modernidade. No caso, a maioria das cidades não tinham igreja. O meu pai conta no tempo que ele servia a Deus ainda no Nordeste, quando ele aceitou Jesus, ele disse que não tinha igreja. Aí ele morava, por exemplo, em determinado lugar, dizia: hoje tem culto na casa do fulano. Para lá ia o batista, ia o assembleiano, ia aquele da Cristã do Brasil, ali era crente sem acepção, sem placa de fato. Veja que coisa linda, né? Aí o meu pai contava isso pra gente, eu dizia: meu Deus, que coisa tão linda isso, né? Aí ele dizia: meu filho, lá não tinha crente de A ou de B, lá íamos para cultuar, servir a Deus e culto domésticos. Meu Deus. Porque hoje é uma briga, né, pastor? Cada um querendo, assim, digamos, puxar a sardinha pro seu prato. Cada um levanta, assim, a sua bandeirinha. Essa bandeira, meu Deus. E nós precisamos voltar essa unidade da fé com os cristãos, porque realmente, assim, é algo maravilhoso. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Geralmente, né, eu ouvi até uma pessoa falando uma vez a respeito da crise dos 14, né, que às vezes a pessoa nasce um berço cristão, mas quando chega aos 14 começa a ter aquelas crises, né, e às vezes
vezes quer se aventurar, quer conhecer as coisas do mundo, porque nunca conheceu, né? Só conhece o lado de cá. E como é que foi? O senhor chegou a passar também pela famosa crise dos 14? Eu não passei pela crise dos 14, mas pela crise do 16. Aos 16 anos infelizmente, eu afastei-me do evangelho, Sim. Ainda que foi por um período curto. Eu até os 16 para 17 anos, eu não era batizado nas águas. E os meus pais cobravam, meu filho tem que batizar. Aí eu decidi. E eu dizia, mãe, eu tenho medo de descer as águas e não suportar as lutas, a fase de fato, né? A fase jovem que é tão difícil. É muito difícil. Aí eu desci as águas, já com quase 17 anos. Na verdade, Gabriel, eu participei de 2 santas ceias e o mundo me abraçou. Na verdade, eu estava vulnerável, mesmo nascendo em um berço cristão, né? Lá fora, às vezes na escola eu dizia para os amigos, meu Deus, eu vivo em outro mundo, porque eles diziam a discoteca, o cinema, que é isso? Aquilo. Eu dizia, que é isso? E eles diziam, você nunca foi a esses lugares? Eu dizia, nunca eu vivo a vida toda dentro de uma igreja. Então eu creio, Gabriel, o Senhor permitiu que eu fosse para o mundo e conhecer um pouquinho de cada coisa. Só para ver que não valia a pena. Só para ver que a igreja é o melhor lugar para estar. E eu fiquei um período, vamos dizer, de quase 2 anos. Aí eu comecei para cineminha, à tarde, que ainda era menor. Aí de repente eu já estava lá nos bar, naquela bilhar. E eu fui indo devagarinho, fui mergulhando. Eu não fumei, não bebi, não usei droga, essas coisas, porque eu fui criado dentro de um lar cristão e os meus pais diziam, droga é isto, bebida é isso. Então, quando alguém bebia perto de mim, eu já tremia de medo de provar aquilo, gostar e viciar e não conseguir sair mais dessa situação. Então, eu fui para o mundo e fui, de repente eu estava em festas e bailes. Eu me lembro uma certa ocasião, Gabriel, o primeiro final de ano, no final de ano nas igrejas, vigília, né? Então eu desde que nasci, vigílias, 31 para primeiro, vigília. O primeiro final de ano eu fora da igreja. E eu estava numa balada, numa festa e já era assim 1h da manhã e barulhão. E tá lá se divertindo. E de vez em quando eu parava assim, eu pensava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Aí eu dizia a mim mesmo, sempre nesse horário, na igreja. Eu que já na igreja era batizado com o Espírito Santo, sentia a presença de Deus, sabia o que era, né? De fato, conhecia Deus e o Evangelho, né? Aí uma madrugada, essa madrugada mesmo que eu estou me referindo, aí alguém passou perto de mim que era desviado, falou, ei, Josué, falei, tô aqui. Eu falei, tá se divertindo? Sim. Aí ele falou, quem diria, hein? Olha onde nós estamos. Ele também, a gente se conhecia desde criança, né? Todos criados ali no berço cristão. Aí eu disse a ele, a gente está no lugar errado. Aí eu falei, isso aqui não é para nós. Ele falou, eu concordo. Aí ele disse assim, vamos voltar para a igreja? Aí eu falei, vamos. Aí a gente combinou, amanhã vamos para a igreja no domingo. Isso era um sábado para domingo. Aí, Gabriel, o que aconteceu? Dentro daquele baile começou uma briga. Briga. Aquelas cadeiras de ferro que tinha na época, assim, até hoje tem, né? Começaram jogar aquelas cadeiras assim, briga assim, uma briga generalizada dentro daquela festa. Aí eu peguei uma mesa daquela assim, coloquei sobre a cabeça e tava lá debaixo da mesa assim, aí de repente eu escutei tiros pra cá e eu com a mesa, e eu lá debaixo da mesa já tava chorando, Jesus, olha onde eu estou, eu não desconheço o que é esse mundo aqui, aqui não é meu lugar. E eu dizia, Senhor, me livra para amanhã eu ir para a igreja. Que coisa. Meu Deus do céu. Veja que situação. Então era Deus, né? O Senhor trabalhando na minha vida e de fato eu estava concluindo de que o mundo não era um lugar para mim. Sim. Nasci debaixo da promessa e eu, Gabriel, eu creio que eu já fui vocacionado desde a infância, porque meu pai perguntava, meu filho, quando você crescer, ele dizia, pai,
eu vou ser igual ao senhor, eu quero pregar, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor. Ô, pastor, o exemplo de um pai dentro de casa é fundamental na vida dos filhos, É fundamental. Ainda hoje eu estava visitando um irmão e eu falei assim, eu sou um homem privilegiado, porque eu não tenho as experiências que certas... Eu não tenho a marca do mundo, né? Eu não trago as cicatrizes do mundo e alguém traz, né? Então, eu sou privilegiado por ter nascido em berço cristão. E isso é motivo de eu agradecer a Deus. Eu disse até ao irmão, olha, irmão, aquilo que no mundo alguém diz, isso e aquilo eu desconheço. Eu desconheço tudo para mim. Não existe esse lado bom no mundo que as pessoas falam. Entendendo? Então até assim aquela malícia do mundo assim, de fato a gente nem conhece aquela malandragem, como diz o povo, a gente desconhece tudo isso. Ô, pastor Josué, então para a pessoa que está nos acompanhando agora, que nasceu em um berço cristão, e às vezes está pensando assim, sabe de uma coisa, eu vou aventurar. A vida toda eu estou aqui da igreja, só conheço lá de cá, não conheço outro lado. Tá aí, não precisa cair do lado de lá para ver que é ruim. Não, só não acompanhar necessário. Quem já esteve e ouvir os relatos como o senhor está comentando. Olha, Gabriel, agora, né, eu concluo a seguinte forma. Quando eu fui para o mundo, eu levei comigo a marca de cristão. É tanto que aonde eu ia, todo lugar que eu ia, todo mundo olhava para mim e dizia, você é crente. E eu, não. Eu estava como Pedro, negando Jesus. Mas eu tinha o perfil, a marca de um crente, pessoa que vive, né, nasce, cresce dentro da igreja, e eu cheguei a pensar lá no mundo, eu dizia, não, eu não quero, eu quero tirar isso de mim, eu quero mudar, e eu, com aquelas marcas tão gloriosas de Cristo, né, e eu na minha ignorância, antes valorizar, né, sentir privilegiado por tudo isso, eu estava olhando para mim e dizia, eu não quero isso, mas graças a Deus que as escamas dos olhos caíram. Deus é bom. E eu cheguei à conclusão, eu nasci lá, é lá que eu tenho que morrer, lá dentro, porque não existe nada melhor do que servir a Deus, fazer a obra de Deus, é tudo de melhor nessa vida. Eu digo assim que eu não perdi nada por ter nascido e crescido no berço cristão. Só ganhei, não perdi nada. Que coisa linda. Meu Deus. Ô pastor, aproveitando ainda essa época que o senhor estava comentando assim, desse evangelho tão glorioso, tão puro, tão lindo, conta um pouquinho pra gente, pastor, como que eram os cultos, como que era a operação do Espírito Santo, como que era essa questão assim, dos crentes servindo a Deus ali no culto, a operação de Deus, as maravilhas do Senhor. Conta um pouquinho pra gente. Eu lembro-me perfeitamente de tudo isso, Gabriel. Quando nós chegamos, como eu já havia dito antes, em Ji-Paraná, a igreja era uma igreja pequena e a nossa família já era uma família de músicos, meus irmãos mais velhos, né? Aí quando nós chegamos em Ji-Paraná, chegou outra família de músicos, aí o pastor falou, agora vamos formar a nossa banda e o nosso coral. Olha que beleza. Na época o meu irmão mais velho passou a ser o regente do coral, porque já tinha experiência com isso, né? Aí começou o coral, começou a banda na igreja, e foi que a igreja começou a crescer, e eu lembro-me perfeitamente que nós tínhamos naquela igreja 3 cultos por semana. Todos os 3 cultos estavam ali, todos os crentes. E uma coisa que eu lembro perfeitamente, que um culto desses era o culto de oração. E a igreja estava toda no culto de oração. E não era um culto com um período de oração, era um culto de oração, que começava às 19h30 até às 21h, com oração. Às vezes tinha aquele período assim, o coral levantava assim todos assim, de surpresa e começava a cantar um hino. Aí eu lembro-me daquele, eu não quero, eu não gosto da igreja que não dá glória a Jesus. Conhece, né? E lembra-me, eu recordo da minha infância, numa hora dessa aí, todos os crentes falando em língua estranha, Gabriel. Sabe aquela pureza, como diz lá em Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, a singeleza de coração, era a característica da igreja da minha infância. Um povo simples, do campo, de mão calejada. Os pregadores eram os homens de mão calejada, mas uma igreja cheia do poder de Deus, e os crentes também, sabe, a maioria, porque eu fui batizado com o Espírito Santo ainda criança, né? Eu diria que a maioria, todos batizados com o Espírito Santo, e não perdia nenhum culto, e a maioria dos nossos cultos eram cultos em que
começa um louvor do coral, um hino da banda, ou um grupo jovem que começa um louvor, o Espírito Santo tomava toda a igreja e o pastor botava o microfone, chegava a hora de parar a oração. Sabe o que tinha na igreja? Uma campainha. Eita, que coisa. A igreja com lampião, não tinha luz elétrica. Meu Deus. Ô, pastor, o que será que aconteceu com a gente, né? Porque hoje, às vezes, dependendo do lugar onde você tá, você dá um glória a Deus, os irmãos já olham pra trás assim, como se fosse uma coisa estranha. Olha, Gabriel, eu lembro como se fosse criança, a igreja toda orando, aquele barulho pentecostal, língua estranha. Aí o pastor na campainha batia até a terceira vez e amém, amém, amém. Que coisa. E os crentes ali, Se cheios deixasse, do Espírito Santo. E não é alguém assim, receba, faz isso, faz aquilo, sabe? É tudo assim, tudo natural, sabe? Uma coisa do Espírito Santo. Só o Espírito Santo mesmo, sem grito, sem uma coisa tão linda, meu Deus. Ô pastor, vou tocar num ponto aqui. Geralmente os músicos são aqueles que carregam o estigma na igreja assim de na hora da oração foge, na hora do louvor vem. Mas naquela época não tinha isso. Os músicos, não. A igreja era uma igreja de oração, né, pastor? É aquela questão, Gabriel, que fazer de um cristão um músico é fácil, agora de um músico um cristão é difícil. Meu Deus, é verdade. Que coisa, pastor. E isso pode ser mudado, né, pode, pastor? Talvez pode. Alguém está nos ouvindo agora. Sim. Ainda dá tempo de mudar, aproveite essa oportunidade, né? E eu digo assim, né, pastor? Talvez aquela mesma dedicação que a pessoa tem com o seu instrumento, né? Dedique-se também ao Senhor da mesma maneira, né, pastor? Sem dúvida, eu sou pastor ali em Porto Velho, eu tenho músicos comigo, eu sempre estou conversando, não, irmão, na hora, porque a maioria dos músicos na hora do louvor, ele tá ali, né? Quando fala, vamos à palavra, ele já tá saindo de fininho. Aí, ou às vezes, antes de terminar o culto, já tá colocando o instrumento ali para ir embora. Eu, não. Vamos ouvir a palavra, vamos servir a Deus, vamos orar, vamos ser cristão. Um músico, ele tem que ser um adorador. Tem que ser um adorador. Isso aí que o senhor falou é interessante, né, pastor? Porque às vezes é músico, mas não é adorador. O adorador é aquele que está na presença. Claro que ele pode ser um Senhor, profissional, né, Gabriel? Mas ele não pode deixar de ser um adorador. Verdade. Eu creio, claro, que com toda a modernidade que existe, os instrumentos eletrônicos e tudo no nosso tempo, não é como eu sou do tempo que o meu pai, meu pai dizia assim, hoje tem culto doméstico no sítio. Aí nós ali estávamos na casa que era a sede da fazenda, para o lado morava meu irmão mais velho, aqui morava minha irmã, aí reunia todo mundo, aí o papai pegava a sanfona, o outro trazia o violão, outro pegava uns saques, aí ele começava a tocar o instrumento. Os instrumentos daquela época eram diferentes, principalmente o acordeon, né? O cavaquinho, nós gostava de cavaquinho. Meu irmão tocava cavaquinho, a gente cantando. Inclusive, eu acho que ainda existe fitas na casa dos meus irmãos, eu com uma média de 6 anos cantando corinho. Meu Deus do céu. No sítio. Meu irmão tocando cavaquinho, eu cantando assim, sou uma florzinha de Jesus. Olha que coisa. Meu Deus, pastor do céu. Se a gente pudesse, né, pastor Josué? É claro que o momento desse, assim, é difícil agora no momento, né? Mas se a gente pudesse resgatar, né, pastor, pra tocar assim, numa live como essa, para os irmãos acompanhar, é a coisa mais linda, né, pastor? É muito lindo, Gabriel. Sabe, como eu estou aqui, né, nessa entrevista, sabe, eu começo a voltar ao passado, trazer a memória, sabe, aí às vezes a gente fala que hoje é diferente, a geração de hoje não entende. Eu lembro-me que uma das nossas convenções o pastor falou, né, a respeito de uma nova geração, de uma maneira até assim dura, né, eu creio que o irmão lembra dessa mensagem, eu creio que muitos jovens ficam a perguntar por quê? Mas eu que vivi essa época, eu percebo, a gente vê o quanto, eu não vou falar que mudou, que nós mudamos, porque se há uma mudança na igreja, é porque houve uma mudança lá dentro dos nossos lares, da nossa casa. Nós deixamos o princípio lá dentro da nossa casa. Por exemplo, meu pai era o princípio que ele dizia, meus filhos, a igreja começa aqui. Meu Deus.
A igreja é aqui a gente canta, aqui a gente adora, aqui a gente é crente. E lá, na igreja é uma continuidade da adoração, do culto que a gente vive, que a gente faz aqui. Agora, hoje, infelizmente, a Bíblia é dia de culto. Não é? Cantar é na igreja. Diz as coisas da igreja é na igreja. É uma separação. Há uma separação muito grande. Meu Deus. Então, na realidade, né, pastor, o culto em casa, aliás, o culto lá na igreja era só uma continuação daquilo que já estava na vida comum diária. Exatamente. Gabriel, eu contei uma vez que eu preguei aqui uma tarde de domingo em uma convenção, de uma festa que nós tivemos ali em Ji-Paraná, que lá na minha casa nós íamos para a igreja num carrinho de burro. Como vocês chamam aqui? Carroça? É isso mais ou menos? É uma carroça, vamos dizer. Aí a gente saiu de um culto pela manhã, aí a gente montava naquela carroça 12 quilômetros para chegar no sítio. Irmão, o culto acabou, e como era daquela época, terminava o culto e o irmão assim querendo fechar a igreja, dizendo, o culto acabou. E os crentes ali abraçados, chorando, falando em língua estranha. E eu me lembro como se fosse hoje. Todos nós montamos naquela carroça e pegamos o caminho do sítio, e em cima daquele carrinho de burro cantando hinos, falando língua estranha. Que coisa tão linda, meu Deus. Então, quando os irmãos a gente ia para a igreja cheio do Espírito Santo e voltava transbordando. Meu Deus. Ia já cultuando, voltava cultuando, era uma festa contínua, né, pastor? E isso é importante, né, pastor? Essa consciência de estar sempre na presença de Deus, porque muitas vezes a gente vive uma vida diferente em casa ou em qualquer outro lugar, né, diferente da igreja, porque parece assim, não, ali Deus está, aqui eu posso fazer o que eu quero, né? E é por isso que muitas vezes quando a gente se reúne como igreja, Deus já não tem a mesma liberdade para se manifestar quando se manifestava naquela época, porque esses dias eu estava conversando com os irmãos, pastor, sobre aquele texto bíblico que eu acho que é Davi, que fala bem assim, preparado está o meu coração, né? Então antes de chegar lá, o coração já estava preparado para receber. Davi, ele diz assim, quando o Senhor disse, buscai minha face, ele já dizia, buscarei a sua face. Quando o Senhor busque, eu já estou buscando. Veja que sintonia. Então, às vezes, o que acontece nos dias de hoje é aquilo, a gente acha que isso é uma regra. Eu vou para a igreja, mas eu estou cansado, eu estou vazio, eu estou doente, eu estou... Passando aqui rapidinho, meus amados irmãos, somente para pedir aquele like, aquela curtida, compartilhe, aproveita aí, como vai compartilhando. Eu sei que você está sendo abençoado por esse lindo testemunho de bênção. Mais bênção vem aí. O finalzinho aí é um finalzinho que, vou te falar, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus, porque é tremendo, é forte. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tem me dizer, eu vim para a igreja, parece que eu não era nem crente. Meu Deus do céu. E acha que chegar na igreja assim, no estalar de dedo, tudo vai mudar. Meu Deus. E é o nosso erro. É o nosso erro. A gente tem que vir para a igreja, embora o nosso corpo físico, esse nosso homem exterior esteja nessa situação, mas, né, lá dentro, o espírito, sim, tá renovado, forte, tá entendendo? E às vezes a gente perde as bênçãos de Deus, porque nós dizemos isso e achamos que isso é normal. É verdade, verdade. O senhor comentou agora, por exemplo, que os irmãos que pregavam eram irmãos de mãos calejadas. Isso, então era gente sim. que estava o dia inteiro ali naquele trabalho pesado do sítio, do campo, da roça, mas à noite aquela alegria de não se tinha ver, os profissionais da oratória, da homilética, etc, né? Eram os homens de mão calejada. Os homens que trabalhavam no campo, como meu pai era aquele que mais pregava na igreja, né? O auxiliar direto, o presbítero da igreja, ele é o que mais pregava, era o homem de mão calejada, o homem da enxada, que estava ali toda noite em cima do púlpito, subia, abria a Bíblia e Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E Jesus fazia tudo isso e muito mais. É verdade, verdade. A gente, vamos dizer, Gabriel, a gente queria do Senhor, vamos dizer assim, tão pouca coisa. Não estou dizendo que a gente queria pouca coisa, mas é só exemplificando. A gente chegava diante do Senhor querendo tão pouca coisa e tínhamos tudo. E hoje a gente quer tanta coisa, às vezes não tem nada. Meu Deus do céu, é verdade. A gente pede muito e recebe pouco, porque pedimos errado, de maneira errada, tudo é errado.
Pastor, então o senhor saiu da igreja, ficou ali um período de tempo, foi mais ou menos quanto tempo que o senhor ficou fora? E como foi que Deus fez para o senhor retornar para a fé? Olha, Gabriel, veja o que Deus faz. Eu contando do tempo que eu andava nos bailes, né? Eu conheci minha esposa lá. Olha aí que coisa! Eu conheci minha esposa nas festas, nos bailes, né? A gente começou a namorar e continuamos juntos indo pro baile. Aí a gente falou assim, não, a gente quer alguma coisa séria, então nada mais de festa. Aí foi o período que todos da família da minha esposa não eram crentes. Sim. E começaram a se converter a Deus. A minha esposa também já se converteu a Deus. E eu já estava assim de 18 para 19 anos. Aí foi o tempo que eu voltei para a igreja e me reconciliei já através da minha esposa. Que coisa tremenda. E eu que dizia assim que eu era crente, nasci lá cristão, e ela ia para a igreja e dizia, olha isso aqui como é o novo convertido, né? Contando a novidade, dizia, não, isso não é assim, porque isso eu conheço. Mas na verdade eu estava totalmente afastado diante de Deus, né? Deus. Ô pastor, dizem que para cada peixe Deus tem uma isca, né? E Deus tem suas formas de trabalhar. O senhor vai para lá, conhece a esposa e nisso Deus começa a trabalhar para o senhor retornar. Para mim voltar foi eu difícil. Agradeço a Deus pelo pastor que Deus colocou na minha vida na época, Gabriel. Eu lembro de um pastor, posso citar o nome? Posso, né? O nome desse pastor era Bem-vindo, um pastor da Madureira. Aí o que acontece? Esse pastor, a minha esposa passou a congregar com ele, que ele morava no caso, ou melhor, ele morava próximo à minha casa e a igreja também era próxima à minha casa, uma Madureira. Sim. E eu comecei a ir na igreja, aí eu cheguei na igreja, minha esposa disse, olha, esse aqui é meu esposo, é desviado. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, irmão Josué, eu já vou lhe chamar de irmão. Ele falou, a partir de hoje, eu estou no seu pé. Ele disse, sabe quando eu vou sair do seu pé? O dia que você já for um obreiro da igreja. Aí eu falei, pastor? E eu achei que ele estava brincando, Gabriel. O que aconteceu? A partir daí, estava o Bem-vindo no meu pé. Toda tarde de domingo eu estava ali na televisão, no futebol. Mesmo já tinha reconciliado. Sim. E eu dizia para minha esposa, por que para mim ser crente eu tenho que ser como você, deixar futebol, deixar tudo. Eu vou ser um crente no futebol e tal. Todo crente é assim, por que eu tenho que ser diferente? Tranquilo. E o Bem-vindo no meu pé. Chegava à tarde eu no futebol, o Bem-vindo na porta. Josué, eu tô aqui. Que coisa. Aí eu ia lá, desligava a televisão. Ele começava a falar da Bíblia. Ora, o culto hoje vai ser uma bênção. Você vai estar lá com a gente. Eu sim, pastor, vou pro culto. Aí eu ia pro culto. E ele... aquela maratona, todo sábado à tarde, todo feriado na minha casa. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer para escapar desse homem? O Bem-vindo já não estava tão bem-vindo assim. Não estava sendo bem-vindo para a minha vida, mas de fato foi Deus que havia colocado o Bem-vindo na minha vida, né? Aí o que aconteceu, Gabriel? Eu tive um pensamento, todo sábado à tarde, vou para o campo jogar bola. Quero ver se o Bem-vindo vai me achar lá no campo. Irmão, eu fui para o campo, Gabriel. Lá no campo jogando bola, de repente escutei o grito lá na beira do campo. Josué, eu tô aqui! Meu Deus, que coisa. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor tá aqui, pastor, aqui? Ele, sim, eu não disse que eu tô no seu pé. Aí o pessoal lá do campo ria e gritava, é seu pastor, rapaz. Meu Deus do céu. Aí eu saía do campo, sem camisa, assim, envergonhado. Pastor, eu vou para a igreja hoje, pastor, eu vou. Aí no outro domingo eu dizia, eu vou pro outro campo mais longe. Aí eu ia pro campo, de repente estava o Bem-vindo lá na beira do campo. Ei, Josué, hoje tem culto, eu tô aqui. Eu lembro que como se fosse hoje o Bem-vindo carregava uma pastinha, né? Mesmo evangelizando, uma gravata, né? Ele tá aquela postura dele na beira do campo, com o cabelo penteado assim, e com a mão assim, Josué, eu tô aqui. Meu Deus do céu. Tava lá batendo sempre o cartãozinho, pastor. Aí a gente às vezes diz assim, que tá difícil, né, ganhar, mas nunca foi fácil. Eu sempre costumo dizer que nunca foi fácil. Claro que o meu retorno primeiro ao Senhor, mas esse irmão, esse pastor,
foi de suma importância. Alguém que persistiu ali, né, pastor? Ele me acompanhou, ele não me deixou. Gabriel, se aquele homem não tivesse me ajudado, eu não teria conseguido, porque já eram várias vezes que eu reconciliava e não permanecia na igreja, e ele sabia disso. E precisa, né, pastor, de alguém para estar junto ali, o puxando, quanto é dizendo, importante, vamos, né? o quanto é importante aquela pessoa que aceita Jesus ter alguém que vai lá atrás, vamos, porque a pessoa ainda não tem aquela força, né, espiritual para romper aquele eu não quero, mas eu vou, porque tá na força física, né, porque ainda não recebeu a graça, não recebeu o Espírito Santo, e tem que ter alguém que conduz essa pessoa. E esse bem-vindo foi bem-vindo para minha vida. Meu Deus, que coisa gloriosa. Ô pastor, e o senhor falando disso aí também, o que me parece assim é que era um tempo também que a figura do pastor era muito respeitada também, né? Sim. Eu creio que essas igrejas tradicionais, elas já trazem no perfil delas, né, esse respeito, essa honra que a membresia da igreja tem para com o pastor, né? Sim. Mas aquela época era muito mais. Imagina. Eu lembro-me que quando, por exemplo, quando eu era criança, quando o pastor da época, o saudoso Manuel Cassimiro de Oliveira, ele andava num jipinho, com aqueles jipes antigos, né, da Williams. Aí tinha escrito assim, todo no jipinho assim, Mensageiro da Paz. E aonde ele levava aquele jornalzinho, Mensageiro da Paz. Aí quando o papai dizia, olha, tal dia o pastor vem na nossa casa, a família parava, todo mundo parava tudo, o pastor sentava no sofá, todos sentavam ali, dizendo, nem piscava de olho no pastor, do que o pastor dizia. Que coisa linda, pastor. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Ô pastor, então, o pastor Bem-vindo, foi através da vida dele que o senhor firmou novamente os pés na rocha. Sim. Através dele, ele de fato, ele me orientou, ele me acompanhou até quando eu firmei na igreja. Aí eu já comecei a ajudar ele na época na igreja. Isso que eu ia perguntar para o senhor antes, né? O senhor já cooperava, já abriu culto, já pregava, ou foi a partir dessa segunda fase agora? Na primeira fase não. Nessa segunda fase, na Madureira, foi onde eu comecei a ajudar. Eu ficava na porta, como eles dizem, como porteiro. Eu ia na frente, às vezes cantava um hino, mas foi um período muito curto. Nós ficamos um período, não me lembro se foi, eu creio que foi menos de um ano, Gabriel. Aí foi o período que eu fui já para a igreja Deus é Amor. Olha aí, pastor. E daí então o senhor começou a cooperar na obra, a pregar. O senhor comentou comigo que o senhor chegou a cuidar de um grupo de jovens na igreja também. Sim, aí já na Deus é Amor, né? Eu cheguei na Deus é Amor aos 19 para 20 anos, né? E nesse período a gente começou a cooperar em uma congregação do bairro onde a gente morava. Sim. Eu fui primeiro tesoureiro, aí depois eu passei a ser o dirigente daquela congregação. Aí eu lembro-me que naquela época o pastor na sede disse assim, eu preciso de como eles diziam, um regente, um líder para os jovens. Aí alguém lá no meio disse assim, tem um irmão aí que veio da igreja tal, que tem uma certa experiência com louvor e tal, e vai ser útil aqui na sede. Aí lá vai o pastor atrás de mim. Que coisa boa, pastor. Aí eu fui para a sede e comecei a trabalhar com jovens. Quanto tempo o senhor trabalhou com jovens? 7 anos eu trabalhei na sede com jovens. Eu trabalho liderança de jovens, e eram muitos jovens. E na época eu era um jovem. Eu creio que eu fiquei mais ou menos aos 21, foi até aos 27 mais ou menos. Olha aí que bênção. Pastor, como que era mais ou menos assim o trabalho que o senhor fazia ali com jovens, além assim, eu digo, dessa parte musical, né? Tinha outro trabalho que o senhor realizava com eles também? Olha, Gabriel, o trabalho do jovem naquela época que a gente fazia era um trabalho assim bem abrangente, né? Na verdade, a gente tinha uma estrutura muito grande, porque era um grupo de jovens muito grande. A gente trabalhava com evangelismo. O forte nosso era evangelismo. Fazíamos culto nos presídios. Culto nos presídios também? Presídios. Fazíamos culto nas praças. Enfim. E tinha também o nosso culto semanal aos domingos na sede, então, na igreja. Então o culto era toda semana? Toda semana. Um culto por semana era culto com o jovem. E na época,
o grupo de jovens que eu trabalhava com eles nessa igreja, nós tínhamos um grupo de jovens muito grande, de jovens cheios do Espírito Santo. Que coisa linda. Eu lembro que a gente ia para uma praça e a gente tinha um som muito bom. Só para ter ideia, o grupo de jovens tinha suporte. Nós tínhamos som, nós tínhamos microfone, a gente tinha tudo do jovem. Não era da igreja, era nosso. Meu Deus, que Tudo os jovens comprou com a arrecadação, eles trabalhando, vendendo as coisas, foram comprando tudo. Então a gente tinha tudo. E uma das coisas que eu lembro desse grupo de jovens, que nós chegávamos numa praça, aí colocava aquele som uma tarde, assim, de domingo ou feriado, aí ligava o som, colocava ali um jovem para orar. E ele começava a orar e alguém já estava correndo de casa em casa, pegando os endemoniados e trazendo e expulsando para não ter. E como é que eram? Jovens usados por Deus. Jovens, eu tinha nesse grupo, claro que o grupo, todos eram maiores de 18 anos. Tinha jovem de 20 anos que pregava, orava por revelação e Deus usava de uma maneira gloriosa. Coisa linda era o que Deus fazia. Esse grupo de jovens nos congressos que nós fazíamos ali, às vezes não fazíamos na igreja porque era pequena, era em colégios, lugar de eventos, e os jovens levantavam para cantar o hino. Quando começava a cantar o hino, começava a gente cair endemoniada dentro da igreja. Meu Deus, que coisa tremenda. Pastor, a oração, sem dúvida. O segredo é isso aí. Nós tínhamos por semana um dia para o jejum e um dia para a oração. Isso o senhor fala ali, o grupo? O grupo. O grupo às terças, oração de 7 às 9. E ao sábado, todos os sábados, a partir das 7 da manhã, às vezes a gente ia o dia todo em jejum. Meu Deus, que coisa linda. A maioria era o dia todo. Que coisa tremenda. Jejum. Ô pastor, o senhor lembra qual foi a primeira mensagem que o senhor pregou? Eu lembro. A primeira mensagem que eu preguei foi aquela mensagem de Estevão, olhando para o céu, vendo o céu aberto, né, de Atos dos Apóstolos, ali a primeira mensagem que eu preguei. Que coisa. Como foi a experiência, assim, passou de pregar a primeira vez? Ficou meio Uma das coisas que eu nunca esqueço é que em vez de eu dizer Estevão, eu dizia Paulo. Paulo olhando para o céu. Estava dando branco já. Assim. E a minha esposa, depois de casa, dizia, amor, não era Paulo, Estevão. Aí eu disse, eu estava tão nervoso que troquei tudo. Sai daí, Paulo, tá tomando lugar de Estevão. Eita, pastor, mas isso é tão gostoso, né, pastor? Isso é maravilhoso. Ô, pastor, eu sempre gosto de comentar isso quando os pastores vêm aqui participar com a gente, que é muito importante o jovem que deseja trabalhar na obra de Deus, e talvez até irmãos que estão começando a trabalhar na obra de Deus agora, entender isso, né, pastor? Que quando o senhor começou a trabalhar para Jesus, o senhor não começou pregando, né? Não. Começou ali como porteiro, começou em outras atividades, porque ainda mais hoje, né, pastor, num mundo de mídia, onde a internet deu voz para todo mundo, é muito fácil a pessoa aparecer, é muito fácil a pessoa estar diante do público. Só que tem aquele período que Deus trata com o obreiro, que é aquele período ali do esconderijo, né, pastor? Que Deus vai tratando, vai formando, vai lapidando até chegar, e é preciso esperar esse tempo, né, pastor? Todos nós temos que entender que vai chegar a nossa hora, né? Nada precoce, eu creio que não vale a pena. Tudo na hora certa. E comigo demorou muito. Na época, eu tinha que começar como Daniel, que era o Daniel de oração, né? 6 meses de oração, pegava aquele crachazinho ali de Daniel, né? Aí mais um tempo probatório, a gente era cooperador, e os Daniéis, eles não abriam culto. Só orava. Só orava. E era quanto tempo assim de oração, pastor? Era a oração de 6 a 7. Todo dia? Isso. E quando não tinha um cooperador para fazer a oração das 19 às 19h30, era o Daniel que continuava. Na verdade, era 1h30 de oração diária. Ô, pastor, mas assim, por exemplo, se era 1 hora de oração, 18 horas ali começava a oração, né? Mas tinha que chegar mais cedo. Sem dúvida. Tinha que, antes das 6... tinha que limpar toda a igreja, lavar os banheiros, deixar tudo limpo. Às 18 era hora de orar, mas já está com tudo limpo.
do céu, que coisa linda, que coisa tremenda. Ô pastor, e pena que o nosso tempo já se vai, mas conta pra nós assim um pouquinho do chamado pastoral, né? O senhor começou a cuidar de igreja bem antes, obviamente, né? Mas como que foi assim o chamado de Deus na vida do senhor pro pastorado? O senhor comentou que desde a infância, né, já tinha aquele negócio assim do chamado de Deus, queria ser igual o pai do senhor, pregar o evangelho, a palavra. E como foi assim, definitivamente o chamado de Deus para o senhor assim vir para o ministério? Olha, Gabriel, vou falar assim de maneira bem sucinta. Eu nunca quis ser pastor novo. Embora eu tive oportunidade, mas eu nunca quis. Eu tinha na minha cabeça que para mim ser um pastor eu tinha que ter maturidade, entendeu? Eu não queria. Eu via às vezes, por exemplo, na primeira igreja que eu servia a Deus da nossa, eu estava lá há muitos anos, e alguém que chegava com 1 ano olhava para mim e dizia: rapaz, eu cheguei aqui tem 1 ano, olha onde eu estou, e você está aí. Eu dizia: eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Quem tá? Né? Vai chegar a minha vez. Então, eu tinha isso comigo, que ia chegar a hora, mas a primeira coisa que eu queria era maturidade, né? Porque quando chegamos à maturidade, a gente tem experiência de criar filho, experiência de família, experiência da vida e etc, né? É o que precisamos, né? Maturidade a gente fala em todos os aspectos, né? E o tempo foi passando. Eu cheguei na Igreja de Jesus Cristo no ano de 99. Foi exatamente outubro de 99. Eu já estava 1 ano que havia saído da igreja que eu congregava, parado em casa. Eu vou contar de maneira breve a forma que Deus me trouxe para a Igreja de Jesus Cristo. Fique à vontade. Aquela época eu estava orando muito. Eu orava muito de madrugada. A minha casa era muito grande e tinha um quarto no fundo que não ficava ninguém. Era um quarto vazio. Eu ia lá para aquele quarto para orar toda noite eu ia lá. Aí uma madrugada eu fui para aquele quarto orar. Eu estava orando e eu estava ali, me envolvi com a presença de Deus, que estava como a gente mergulhando na graça de Deus, gostoso, conversando com Jesus. Gabriel, isso aqui não é conto, é uma coisa, é Deus. Sim. Eu comecei a ouvir uma música e um hino, que é um hino que a gente conhece. Aí eu ouvia vozes, instrumento. Não eram vozes humanos, de pessoas humanas, e nem eram instrumentos que a gente conhece. Era uma coisa de Deus, uma coisa, vamos dizer, angelical. Aí aqueles músicos tocando e aquelas vozes lindas que cantavam assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Aí naquele dia Deus dizia para mim assim que eu tinha que começar. Ou melhor, que eu tinha que recomeçar. E naquela mesma noite, depois de ter essa manifestação de Deus na minha vida, eu dormindo, eu sonhei que eu havia ido para a igreja como de costume, a minha esposa e as crianças na época. E na época, como eu havia dito há poucos minutos, morávamos numa casa bem grande. Quando eu cheguei, Gabriel, de frente para minha casa naquele sonho, eu olhava para minha casa era como se havia sido queimada, só aquela fumaça, os escaldos ali, tipo bombeiro já havia apagado o fogo, assim que estava a minha casa. Aí eu olhava para aquilo e eu dizia: amor, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu com a nossa casa. Aí a minha esposa olhava para mim e colocava a mão na cabeça e dizia: pelo amor de Deus, Jesus, quantos anos trabalhamos para construir essa casa? Aí eu olhava para casa, só aquela ruína. Gabriel, eu vi nesse despertamento de Deus, eu vi um ser que veio e apareceu na minha frente. Eu não olhei para o rosto, eu olhei dos pés até os braços. E ele apontava para mim assim e dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, reconstrua sua casa novamente.
E foi através dessa visão que eu entendi, porque muitos amigos, irmãos que conhecíamos, que já estavam na Igreja de Jesus Cristo, e me convidando para ir à Igreja de Jesus Cristo, e eu dizia, não, eu estou orando, eu estou esperando Deus falar comigo. Aí nesse dia eu entendi que Deus estava me chamando para a Igreja de Jesus Cristo. Eu ainda fiquei endurecendo o coração. Aí um certo dia, dentro da pergunta que o irmão falou da vocação de pastor, né? Chamado para pastor, foi a primeira vez que Deus falou comigo a respeito do pastorado. Nós orávamos no monte, perto de casa, na cascalheira, como a gente chamava, a gente indo para a cascalheira ali orar, e ali tinha irmãos que estavam saindo do monte e outros que chegavam. Então eu estava chegando com um grupo de irmãos para orar e outro grupo estava saindo, e a gente estava no escuro, no meio da mata. Sabemos muito bem como é as matas da Amazônia, né? Aí, bem fechada, né? Aí, uma pessoa que foi passando por mim, que até hoje eu não sei quem é, a gente passando pelo outro e pegando na mão e dando paz do Senhor, né? Aquele irmão foi, pegou na minha mão, me saudou e segurou. Aí eu fiquei ali. Aí Deus tomou aquele irmão e falou assim: eu vou te levantar como um pastor. Meu Deus. Até no princípio da nossa fala, da entrevista, eu disse que Deus havia me dito que eu iria pregar para muita gente em uma cidade fria, que hoje eu entendo que é aqui Curitiba e outros lugares do país. Esse dia Deus falou assim, na boca daquele irmão, um irmão que eu nunca conhecia, nem sei quem é, eu te chamo para ser pastor, e ai de você. E Deus sabia que eu não queria. E Deus disse assim, ai de você se você rejeitar. Meu Deus. Ai de você, eu vou te levantar como pastor do meu rebanho. Deus disse assim, e aquele irmão passou e nunca mais o vi e não sei quem é. Aí, Gabriel, nesse período, a gente tem tempo ainda, Gabriel? Sim, aí, veja o que aconteceu. Nós passamos por um momento financeiro muito grande. Muito grande, no ano exatamente de 97 para 98. Antes de 99 que eu entrei para a igreja, né? Veja como é que é a chamada de Deus. Eu disse à minha esposa, eu vou mudar de Porto Velho, nós vamos embora. Aí ela, a gente tem tanta vontade de ir embora daqui. Aí eu falei, eu vou embora. A minha irmã mora em Cuiabá, estou indo para Cuiabá, vou arrumar um emprego e arrumar tudo, e botei a placa de vende lá na casa e parti para Cuiabá. Cheguei em Cuiabá, na casa da minha irmã, comecei a trabalhar. E tudo dando certo. Com 30 dias, resumindo, eu ganhei dinheiro e disse à mulher, vai logo, vamos vender a casa, porque se não vender a casa, nós vamos mudar para cá e já deixar a casa aí para vender depois. Gabriel, quando foi nos dias que eu estava ir para Porto Velho para trazer a família de mudança, era uma segunda-feira, no ano de 97. Eu lembro-me disso perfeitamente. Aí era 7 e pouco da noite, eu dentro da casa da minha irmã, assim, sabe? Meu Deus, sabe assim, eu sentia que Deus queria falar comigo, Deus estava querendo alguma coisa de mim. Aí eu disse à minha irmã, mana, tem alguma igreja aqui perto do bairro? Ela disse, tem uma igreja pequena ali, é a única que tem culto na segunda-feira. Claro que segunda-feira todas as igrejas fechadas, né? Aí eu falei, eu vou agora lá pro culto. Aí ela falou, você vai? Eu disse, eu vou do jeito que eu tô aqui. Eu tava com camisa de meia, sandália, e fui para essa igrejinha, como a gente chama. Eu fui para a igrejinha. Quando eu cheguei na igrejinha, tava pouquinha gente, Gabriel, uma igreja pequena, uma igreja simples. Tinha algumas irmãs, eu entendi assim que era um culto do ciclo de oração. Aí aquela irmã, sabe aquele costume que as irmãs tinham de orar debaixo da mesinha? Joelhavam assim, com a boca no pó debaixo da mesinha, só ouvia dentro da igreja a voz, né? Então ela estava orando desse jeito, a irmã bem pequenininha lá, e orando, só ouvia a voz. Eu cheguei no último banco, não deu tempo nem eu joelhar. Do jeito que eu cheguei, botei a mão no banco em pé assim, aquela irmã estava debaixo da mesinha, ela levantou, com o microfone, olhou para mim, ficou olhando assim para mim. Só daquela irmã olhar para mim, eu já estava tremendo. A autoridade de Deus. Eu já tremia tudo. Parece que o chão ia se abrir e Deus ia me fulminar ali. Aí Deus tomou a boca daquela mulher e ela disse bem assim, homem, o que você faz aqui? Meu Deus.
Quem te mandou? Com ordem de quem que você veio para cá? Ai de você se você não voltar para a sua cidade, e você só vai sair de lá quando eu te mandar. Meu Deus do céu. Aleluia. Coisa tremenda. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gabriel, eu caí de joelhos. Só chorava. E aquele povo olhava para mim e sabia, eu era um obreiro da igreja, daquela igreja. Mas eu fui descaracterizado porque eu disse assim, se Deus tiver de falar comigo, é o Deus que me conhece. É o Deus que me conhece por dentro. Veja o que Deus fez. E eu fiquei ali até o final do culto, chorando e dizendo, Deus, amém, amém. Eu vou voltar para Porto Velho e não vou sair de lá enquanto o Senhor não autorizar. Aí veja o projeto que Deus tinha, né? Voltar para Porto Velho, me unindo com a Igreja de Jesus Cristo, em outubro de 99. No ano que eu cheguei em 99, quando foi no primeiro semestre de 2000, eu fui já consagrado a diácono. No outro semestre eu fui a presbítero. E dentro daquele ano mesmo eu já era o dirigente da sede. Como Deus trabalha, não é, pastor? Meu Deus. Ô, pastor Josué, nesse caso que o senhor contou aí, duas coisas assim me chamaram bastante atenção. Primeiro, que o senhor ficou então um ano parado ali, pelo que eu entendi, né? Parado, sim. E o senhor estava orando bastante. Orando. Né? E isso nos mostra, assim, pastor, a importância de congregar, né? Dias atrás eu atendi uma irmã aqui, ela falou bem assim, irmão, eu não estou indo na igreja nenhuma, mas eu estou aqui buscando a Deus, estou servindo a Deus. Mas naquela visão que Deus mostrou para o senhor, a casa estava arruinada. Apesar do senhor estar em oração, né? Então, assim, o cristão, ele deve estar junto, né, pastor, do corpo de Cristo, unido com o povo de Deus, servindo. Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu falo porque essa pandemia aí, né, pastor, quanta gente que tá assim. Eu lembro lá na minha cidade tinha um programa de rádio chamado Cristo em Casa. Tem gente que tá só assim, né? Cristo em Casa, né? Ele não tem mais aquela. É claro que a gente tem que viver aquilo que o senhor estava comentando, né? Sim. Começa ali de casa e continua na igreja, mas não dá para viver a vida espiritual sozinho também, né, pastor? Não tem como não existe fortes. Todos nós somos fracos. É uma experiência que eu passei que eu não quero para ninguém. Não, eu fiquei um ano pela circunstância de que, de fato, eu era de uma igreja que eu dizia para mim, daqui eu só saio se o Senhor me arrancar. Eu dizia nessas palavras, para mim sair daqui é só para o céu, porque essa é a igreja. Então, na verdade, irmão Gabriel, o Senhor me arrancou, me tirou a força de dentro da igreja que eu congregava. E eu estava tão apegado àquela igreja que eu fiquei um ano. Eu não via uma outra igreja para congregar. De fato, eu só via o meu retorno mesmo. Só que eu não podia. Eu não tinha como voltar porque o Senhor havia fechado a porta. Não tinha como eu voltar. Que coisa tremenda. O Senhor foi e fechou a porta. O retorno era impossível. Então eu fiquei nesse um ano. Não porque eu sou forte, eu sou melhor do que ninguém. Eu errei. Claro que o Senhor quer que todos nós congregue. Imagine eu, um crente, a minha família, um ano sem ceia. Meu Deus do céu. Né, pá? É muito importante. Presbítero? Ô, pastor, outra coisa que o senhor comentou aí que eu achei assim tremendo, porque o senhor comentou que quando foi para Cuiabá, deu tudo certo. Sim, a princípio, sim. E aí que tá o negócio, né, pastor? Porque muitas pessoas pensam assim, que porque tá dando certo, o senhor tá aprovando. E na realidade Deus queria o senhor lá em Porto Velho. Exatamente. Meu Deus, isso é tremendo. Eu lembro-me de alguém que dizia assim, meu amigo, meu irmão, Deus diz assim, ide pelo mundo, sim, né? Mas tem um lugar específico. É verdade. Tem sim, tem um chamado específico. Todos nós sabemos que, claro, que o meu chamado, a minha vocação específica a princípio, era em Porto Velho. É tanto que hoje já mais de 20 anos se passaram. E o senhor tá lá. Eu lembro, meu irmão Gabriel, que antes de ficar integrado na igreja, eu trabalhava na área da construção, né? Aí o pastor Fidelis era o nosso pastor em Porto Velho, né? Aí no ano que eu ia ser consagrado a pastor, que eu era presbítero, eu dirigi uma congregação, até a congregação da Cidade Nova, ali em Porto Velho. E eu dirigindo a igreja da Cidade Nova é uma benção, porque eu dizia comigo mesmo, meu negócio é só ajudar. É só ajudar, não quero ser pastor, não quero liderar. Aí eu ajudando a igreja ali, tudo já estava correndo, do pastor Fidelis
vim de novo para cá, né, para o sul, sudeste, e tudo já estava sendo trabalhado pelo ministério, pela igreja, eu não sabia. Aí um dia eu estava em cima de um telhado lá, trabalhando naqueles sol quentes ali de Porto Velho, aí o celular no bolso tocou, né? Aí eu peguei o celular, atendi aí o pastor Ademar, Pai do Senhor, meu Deus do céu. Aí ele foi bem objetivo e disse assim, e aí, presbítero? Está preparado para ser um pastor? Meu Deus. Eu disse, não. Aí ele disse de novo, e não ser só um pastor, mas você vai ser o pastor do estado. Aí eu falei, pastor, o senhor está brincando. Aí ele disse assim, você quer? Eu falei, não. Ele disse, é esses que servem, é esses que tem chamado, os que não querem. Irmão, eu fiquei em cima daquele andame ali, tremendo, daquele telhado melhor que eu estava. Parece que eu ia desabar no céu. Deve ter até amarelado, né? Olha a forma que Deus me chamou, né? Jesus. Na verdade, Deus chama aqueles que estão ocupados mesmo. É verdade. E que não se sentem aptos, né, pastor? Sim, Então, sim. Moisés da vida, o olho do Senhor estava sobre ele, mas dizendo, Senhor, quem sou eu, né? Imagine, Gabriel, eu estou ali tantos anos, né, na igreja. Eu fui dirigente da sede do primeiro pastor dos 12 anos que eu servi a Deus ali. Eu fui dirigente já com o pastor Nelson, que veio ali. Aí eu fui dirigente da sede com o pastor Gessuil, no tempo do pastor Fidelis, e de repente eu sou o pastor da igreja, que eu já estando ali com os irmãos uma vida toda, veja que dificuldade. Na verdade eu queria, mas não ali. Eu achava que quando Deus ia me chamar para o pastorado, Deus iria me levar para uma outra cidade, né? Um povo que eu não conhecia, né? Mas foi ali. Deus me chamou para ali. Que coisa linda. O trabalhar de Deus é maravilhoso, pastor, meu Deus, a gente fica maravilhado. Ô pastor, é uma pena que o nosso tempo se foi, os irmãos vão ter outra live hoje ainda, mas eu queria pedir ao senhor duas coisas, uma para orar por nós, né? Sim. Mas assim, que o senhor deixasse um conselho, que o senhor daria agora para os obreiros mais novos, né? Seja mais novos tanto em idade, ou mais novos na carreira, que começaram sim. agora. Um conselho que o senhor daria para esses obreiros, pastor? O conselho é simples e objetivo, irmão Gabriel, e também aos obreiros, os irmãos que estão começando aí no ministério com uma chamada, uma vocação tão linda como a que todos nós temos, né? É oração. Uma das coisas que nesse período que eu descrevi para o irmão desde o tempo dos meus 19 anos até os 34 anos, uma das coisas que eu mais fazia era orar. Era orar. Eu vi esses dias até o pastor Gabriel falando aqui de lá no trabalho, ir para o banheiro e orar. Acredita que eu quanto tempo na igreja era batizado com o Espírito Santo e eu buscava falar em língua de novo. E eu demorei muitos anos. E acredita que a primeira vez que eu voltei a falar em língua foi dentro de um banheiro? Meu Deus do céu. A oração, aí tem gente que ouvindo isso vai falar, é louco. Mas é assim, Deus. é assim. Vamos dizer que hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei há 20, 30 anos atrás. Muita oração. Vida de monte. Eu saía da minha casa 7 horas para o culto, terminava o culto, ia para o monte com a sacolinha nas costas, orava até o dia amanhecer, no outro dia trabalhava o dia todo, de tarde voltava para a igreja, quando terminava o culto, aí que eu ia para casa novamente. Meu Deus, que coisa linda, pastor. E acredito, pastor, que se nós voltarmos a fazer isso, a orar, nós voltaremos a ver as manifestações de Deus. Sem dúvida, o segredo é a oração, o segredo da sua vitória, o segredo do seu êxito na vida familiar, ministerial, é a oração. Meus amados irmãos, o pastor Josué vai orar por nós agora. Aqui há muitos pedidos de oração aqui no chat, né? A gente não tem como atender todos nesse momento, mas o Senhor pode visitar você, a sua família, a sua vida, você que está nos ouvindo agora, que recebeu uma promessa de Deus e há tanto tempo tem esperado, né? Talvez desanimado, né, pastor, do ministério, de alguma coisa assim, está parado na fé. Quanta gente frustrada, né, Gabriel? Verdade, pastor. Foi às várias e várias igrejas, se escandalizou com a igreja, com os pastores, mas
Se esquece que temos que olhar para Jesus. É verdade, Jesus. verdade. O Senhor deseja te levantar. E quem sabe você está aí ouvindo agora e deseja agora firmar um propósito com Deus. Se você puder, faça isso agora. Firme um propósito, volta para Jesus. Ou alguém nos ouvindo, né? Ouvindo aí, né, pastor, o senhor contando que saiu e voltou. E você está nos ouvindo agora e está com saudade de Jesus. Está com saudade da comunhão, né? Lembra daquele tempo que você evangelizava, que você orava, que você buscava o Senhor. O Senhor ainda te espera. Tá lá o seu lugar. No coral, no banco. O Senhor aguarda por ti, meu irmão e minha irmã. O Senhor ora por nós, pastor? Sim, sim. É um prazer aí estar com os irmãos, né? A alegria é muito grande poder participar dessa live aí. Então eu convido-vos para orarmos ao Senhor um minuto de oração. Pai Santo, Deus eterno, eu clamo por teu nome, ó Deus, te louvando, te glorificando pela graça recebida, pelo privilégio de poder compartilhar com os ouvintes esses dias de glória na tua presença, Senhor. Eu creio que o melhor do Senhor está por vir, não só na minha vida, mas de todos aqueles que estão orando comigo neste momento. Esse que está frustrado, caído, decepcionado, quem sabe dizendo que não existe verdade em igreja, nem em pastores, nem em lugar nenhum. Ele possa nessa noite, ó Pai, levantar a cabeça e olhar para ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Eu te peço, ó Senhor Jesus, levante o meu irmão que está caído, o meu irmão que antes tinha um ministério tão maravilhoso. Ele cantava, ele pregava, ele testemunhava, evangelizava, enfim, fazia a sua obra com muito dinamismo, com muita oração e jejum, e hoje se encontra caído. Eu creio, Pai, que o Senhor neste momento, através desta oração, o Senhor há de levantar o meu irmão. Sim, Senhor, levanta, que a graça, o poder do teu Espírito Santo venha, Pai, inflamar novamente o coração desta vida que ora comigo. Resplandece o seu rosto sobre ele, Deus. Aleluia, eu te peço, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, assim seja, ó Deus. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, eu tenho certeza que a bênção do Senhor foi alcançada por você através de ouvir esse lindo testemunho de bênção. Você viu que experiência, né? Um homem nasce num berço evangélico, cresce na igreja, busca o Senhor. Aos 16 anos ele sai da presença de Deus, passa um período fora. Olha como é que Deus trabalha. Como que Deus faz na nossa vida, meus irmãos? Eu glorifico a Deus por tudo que Ele faz, porque Ele nos ama de verdade. O amor de Deus é profundo, meus irmãos, é tremendo. Olha o que Deus fez na vida desse jovem, né? Olha o que Deus fez na vida dele. Hoje um pastor respeitado, um homem de Deus, um homem que Deus usa na mão dele, um homem, né, que Deus tem ali capacitado com seu carisma, com seu amor, com a graça do Espírito Santo. E ele tem cultivado milhares, ganhado milhares de almas para Jesus, muitas e muitas almas. E Deus ali usando ali, através da palavra, para renovar, fortificar a igreja do Senhor. Então, meus amados irmãos, se você ainda não curtiu o vídeo, te convido a curtir, compartilhar se não compartilhou ainda. Deixe aquele like, deixe aquele comentário que eu falei no início, deixe seu comentário. Isso ajuda muito a esse vídeo pegar mais engajamento, chegar até mais pessoas, porque o testemunho, a história de vida é algo que Deus fez na nossa vida. Então são prova do retorno da ação de Deus nas nossas vidas. Então o testemunho aumenta a fé de muitas pessoas. Através da fé aumentada você vai ganhando almas para o reino dos céus. Eu também ganho almas se eu compartilhar, se eu falar do amor de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.